quero ler um texto da Bíblia com você, e o texto está lá em Gênesis capítulo 26. Independente daquilo que aconteceu, irmão, independente daquilo que aconteceu, irmã, independente do ontem, o importante é que você está aqui hoje. Eu vou dizer de novo para você agarrar essa palavra, irmão. Essa palavra é para você. Independente de tudo que aconteceu ontem, anteontem, mês passado, ano passado, o importante é que você está aqui hoje. O importante é que você está com o seu pastor, com a sua pastora hoje. O importante é que essa igreja está debaixo da bênção e da graça de Deus. Essa igreja está alinhada com o altar, com o trono estabelecido nessa região. A região 530, ela propôs um tema para nós, uma nova história. O Estado propôs um tema para nós, uma nova história. E nós estamos juntos, alinhados com aquilo que o nosso pastor propôs. Isso gera bênção, isso libera bênção. Então, eu não sei por você, eu não posso falar por você, eu posso falar por mim. Quantas dificuldades, quantos problemas, quantas situações adversas que tentaram tirar a minha paz, tentaram tirar a minha alegria, tentaram de alguma forma me ferir de um jeito que eu jogasse tudo para o alto. Eu tinha uma escolha: ou acreditava que o fim havia chegado, ou eu simplesmente continuava acreditando que Deus é maior, é muito maior, e Ele continua agindo. E Ele é maior, e Ele continua agindo. Pastor, eu estou vindo para cá, estou vindo para essa campanha, as coisas não estão legais. Posso dar um spoiler? Posso falar, contar para você o final? Vai dar tudo certo. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Vamos ler o texto, Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Diz assim a palavra do Senhor: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Se você fizer a leitura do verso 1, vamos ler? Podemos ler, sim ou não? Gênesis 26, 1, vamos lá, olha. Gênesis 26, 1, diz assim, ó: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Olha só, houve fome, houve dificuldade, houve problema. Hoje não é, esse tempo não é o primeiro tempo de problema. Eu tenho certeza que em outros momentos você já deva ter vivido alguma dificuldade, algum problema, alguma questão a ser administrada, como já aconteceu várias outras tantas vezes. Mas a palavra de Deus veio ao coração do Isaque: Isaque, fica no lugar que você está, não volte para o Egito. E é isso que Isaque fez. Uma nova história começa a ser escrita quando a pessoa, no momento da dificuldade, ela não escolhe recuar, ela não escolhe retroceder, ela não escolhe voltar atrás. Meu casamento está cheio de dificuldade. Quer saber de uma coisa? Vou juntar minhas coisas e vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu pai. A empresa onde eu estou está passando por uma dificuldade. Quer saber de uma coisa? Vou cair fora, vou pedir a conta. Olha, a minha vida financeira, ela está numa dificuldade tremenda. Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo para o alto e vou... Irmão, tem muita gente que faz assim. Mas a pessoa que quer viver uma nova história, a pessoa que quer ter uma nova história escrita, ela procura se espelhar nas pessoas que são exemplo, nas pessoas que geralmente tomam decisões acertadas. O Isaque, ele tinha a oportunidade de voltar para o Egito, de abrir mão, de jogar tudo para o alto,
ou ouvir e obedecer à voz de Deus. Ele ouviu, ele obedeceu à voz de Deus. Aí o texto que nós lemos diz assim, olha: Isaque formou lavoura na terra, ou seja, Isaque trabalhou. Era tempo de fome, mas o Isaque trabalhou. Qualquer pessoa que quer viver uma nova história precisa ser trabalhadora. Ela precisa, antes de mais nada, entender que Deus dá saúde para que ela possa trabalhar. Pastor, meu casamento não está legal. Ok, trabalha para que o seu casamento fique legal. Pastor, minha empresa não está legal. Quem quer viver uma nova história, trabalha para que a empresa fique legal. Pastor, a minha vida emocional não está legal. Trabalhe. O Isaque, ele formou lavoura, ele trabalhou, ele se movimentou. Isso que você está fazendo hoje aqui é algo tremendo, é algo de Deus. Você está trabalhando a sua vida espiritual. E todo aquele que trabalha a vida espiritual colhe na vida física, material, colhe na vida profissional, na vida financeira. O Isaque, ele formou lavoura. Onde? Naquela mesma terra, naquele mesmo lugar. Ele simplesmente acreditou que Deus era com ele, e ele trabalhou ali de um jeito incansável. Olha para quem está pertinho de você, diga assim: olha, trabalhe, mas trabalhe de um jeito incansável, porque Deus vai te honrar. A Bíblia diz, ele trabalhou, ele formou lavoura naquela terra, e quem trabalha e quem forma lavoura tem colheita. O texto diz, ele no mesmo ano, quando? No mesmo ano. Colheu quanto, pastor? Colheu a 100 por 1. Por que ele colheu a 100 por 1? Porque o Senhor o abençoou. É ano de nova história. É ano de nós começarmos com a nossa força renovada. A alegria do Senhor é a nossa força. Você acha que Deus está triste ou Ele está feliz porque você está aqui? Triste ou feliz? Ele está feliz. Deus está contente de te ver aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar na casa dele, num templo, adorando, exaltando, glorificando o nome dele, consagrando a sua semente a ele. Irmão, irmã, não tem jeito de dar errado. Fala para quem está pertinho de você: você está fazendo tudo certinho, não tem jeito de dar errado. Fala, irmão, fala assim, ó, não tem jeito de dar errado. Irmão, é olhar. Eu gosto muito de olhar os personagens da Bíblia. Eu gosto de estudar comportamento. Eu gosto de olhar o comportamento. Não vou falar deles, mas eu vou deixar para você anotar aí, depois você vai estudar. A Bíblia conta sobre o Caim e sobre o Abel. Os dois levaram a Deus uma oferta. Os dois apresentaram a Deus uma oferta. A Bíblia diz que de Caim e da oferta dele, Deus não se agradou. Ao passo que do Abel e da oferta dele, Deus se agradou. Comportamento. O meu comportamento vai determinar se Deus vai se agradar da minha vida ou não. O meu comportamento vai determinar se Deus vai se agradar da minha postura ou não. Deus se agradando da minha vida, Ele se agrada da minha oferta, Ele se agrada daquilo que eu faço. E quando a Bíblia diz que quando Deus se agrada de nós, Ele nos coloca na terra que mana leite e mana mel. Aleluia. Olha o texto, a Bíblia, verso 13, ó. O homem, que homem? O Isaque, enriqueceu. Ele enriqueceu, irmão. A sua riqueza continuou a aumentar, até ficar muitíssimo rico. Opa, pera lá. Mas nós estamos falando de alguém que estava vivendo num tempo de fome. Nós estamos falando de alguém que estava vivendo num tempo de dificuldade. Havia dificuldade para muita gente, mas para aquele que escolheu ouvir a voz de Deus, o texto diz que ele estava tendo colheita. Diga assim, ó, Deus está falando comigo. Tome posse da bênção, irmão.
é você ouvir e você agarrar a palavra é para você. Virão outros tantos príncipes pregadores do evangelho aqui, e eu tenho certeza que cada um dos que aqui chegarem vão trazer uma palavra profética para a sua vida. Olhemos para o comportamento do Isaac. Ele ficou onde Deus mandou ele ficar, ele trabalhou naquela terra, ele se movimentou naquela terra, e Deus começou a abençoar de um jeito, que ele ficou rico, muitíssimo rico. Verso 14: possuía tantos rebanhos, servos, que os filisteus o invejavam. Está preparado para ter invejoso na sua bota? Está preparado para ter invejoso na cola sua? Irmão, nós temos que olhar para a Bíblia e encarar a Bíblia com a realidade que ela deve ser encarada. Você vai crescer na empresa, diga amém. Mas vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: chegou ontem, já está querendo crescer. Quem que ele acha que ele é? Quem que ela acha que ela é? Você vai trocar de carro, diga amém. Você vai comprar mais um carro, diga glória a Deus. Mas vai ter gente que vai olhar: se daí, não sei não, hein? Trocou de carro agora, comprou mais um carro. O que será que está acontecendo? Irmã, você vai começar a andar de mão dada com seu marido para lá e para cá, passear, ir no shopping, aleluia, vai na praça, vai no rio, vai viajar, e a invejosa vai começar a olhar e vai falar: que Deus que agora está andando de mão dada? Uma pessoa que quer viver uma nova história, ela precisa estar preparada para os invejosos. Ela precisa estar preparada para saber que o crescimento dela, a melhoria na vida dela, o avanço na vida dela, vai agradar alguns, mas muitos ficarão insatisfeitos com o crescimento. E estar pronto, irmão, é estar preparado. É saber que as coisas vão começar a acontecer. É saber que Deus vai começar a movimentar de um jeito que você vai começar a desfrutar de muita coisa que você vem buscando há tempos. Diga aleluia. Tem coisa que você está orando já faz algum tempo aí, e não aconteceu até ontem. Mas a partir de hoje a palavra está liberada, ela vai acontecer. Aquela busca, aquele desejo, só para aguçar a sua vontade de tomar posse da bênção. Um homem paralítico, 38 anos paralítico, mas chegou o dia dele. Jesus chegou e falou: você quer ficar bom? Ele falou: não tenho quem me ajude. Jesus disse: então levanta, vai, estou aqui para te ajudar. 38 anos esperando uma resposta. Uma outra mulher, 12 anos, fluxo de sangue, gastou dinheiro, conversou com tudo quanto era gente que tinha na época, foi em tudo quanto era benzedeira e assim por diante, nada resolveu o problema dela, até que ela chegou em Jesus, tocou na roupa de Jesus. 12 anos, e aquela dificuldade, aquele problema caiu por terra. Toda pessoa que eu vou falar uma palavra com respeito, mas você vai entender o sentido da palavra. Toda pessoa que se atreve a tocar em Jesus, tem uma nova história sendo escrita. Um cego no caminho, na estrada de Jericó, gritando: filho de Davi, cala a boca, cego. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto, porque quem quer ter uma nova história escrita não tem vergonha de buscar a face de Deus. Ele gritava mais alto, e Jesus parou. O que é que você está querendo, rapaz? Eu quero ver. Então veja. E ele jogou a capa que dava permissão para ele pedir esmola, se colocou em pé e seguiu a viagem dele feliz da vida.
É chegado o tempo de respostas que nós estávamos buscando há muito tempo começarem a se materializar no nosso meio. Vai ter muito testemunho que o senhor vai ouvir aqui, pastor. O senhor vai contar para o povo. Vai ter muito testemunho de gente que vai dizer assim: ó, há tantos anos eu estava esperando isso acontecer e aconteceu. Nós tivemos o culto da virada e a confraternização. Uma irmã quando eu cheguei lá há 14 anos atrás, ela já estava. Antes disso, eu não sei nem quanto tempo que ela está lá. O sonho dela era passar o culto da virada na igreja, mas o marido ainda não é aquela pessoa convertida. Ele não queria ir, ela não ia, para ficar com o marido, para não dar rolo em casa. Esse ano, quem foi que participou do culto da virada? Aquela irmã. E ela me mandou uma mensagem: pastor, esse ano eu vou, hein? Já está pago o meu e do meu marido, e vou levar o filho da vizinha junto. Porque tem coisa que vai começar a acontecer a partir desses dias na sua vida, irmão. É entender, olha, agora o texto é muito claro, olha. O Isaac possuía rebanhos, servos, que os filisteus invejavam. Verso 15. Eu estou encaminhando o final da nossa conversa. Verso de número 15. Diz assim, ó: os filisteus, os invejosos, estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na época, enchendo-os de terra. Os invejosos fizeram o quê? Taparam os poços. Poço, numa outra ocasião você vai fazer a meditação, a reflexão. Poço simboliza a fonte a jorrar vida, que do poço sai água, e água é vida. A água é símbolo do Espírito Santo. Eles entulharam os poços, entulhou, olha, verso de número 16. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra. Ó o que ele pediu: sai da nossa terra, porque você já é poderoso demais para nós. Olha que coisa. Verso 17, diz assim: Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Verso 18, preste atenção. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Eles foram lá e jogaram entulho. O Isaac foi lá e fez o quê? Tirou o entulho, destampou, limpou. Verso de número 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Verso 20, hein, ó. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Estamos falando de gente invejosa, estamos falando de gente que não pode ver o sucesso do outro, estamos falando de gente que muitas vezes está conosco no dia a dia, estamos falando de gente que muitas vezes nos abraça, nos dá tapinho na costa, fala para nós: estamos juntos. Estamos falando de gente que muitas vezes faz foto conosco, gente que muitas vezes manda até uma mensagem para nós dizendo bom dia. Estamos falando de gente que não suporta ver o sucesso do outro, mas quem está marcado para vencer apenas e tão somente se posiciona na compostura que Deus dá ao vencedor. O Isaac estava marcado para vencer, irmão. Fica aí, Isaac. E ele ficou. Trabalhe, e ele trabalhou. Começa a crescer, a turma enche os poços de entulho, os invejosos, ele vai e cava outro poço. Agora estamos no verso de número 20. Vai embora daqui, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Eseque, por causa da discussão que ali tiveram. Então, verso 21, seus servos cavaram ainda outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna, outro poço, irmão, outro poço. E ali no outro poço tiveram problema. Verso 22, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Ninguém discutiu por causa dele, dizendo-lhe o nome de Reobote, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo:
agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Uma pessoa que quer ter uma nova história escrita, ela simplesmente, ela não se preocupa com a circunstância que está à volta, ela confia na palavra de Deus. Pastor, eu estou nessa campanha e eu estou esperando algumas respostas, mas algumas respostas que farão toda a diferença na minha vida. Você não pode olhar para as dificuldades à sua volta, você não pode olhar para os problemas à sua volta, você não pode olhar para a circunstância muitas vezes adversa. E se tiver que limpar poço, limpe poço. Deus te marcou para ser um cavador de poço. A nova história sendo escrita, você vai cavar poço, vai cavar poço, e quanto precisar cavar, você vai cavar, porque é ali que Deus vai te honrar, é no teu trabalho. Pastor, eu estou aqui esperando de Deus uma palavra profética. Receba a palavra profética para a sua vida. Você vai cavar os poços, e os inimigos e os adversários, eles não vão resistir à sua postura de homem, de mulher vencedor. É palavra para quem quer vencer, é palavra para quem quer crescer, uma nova história. O Isaac estava ali, enfrentando um momento difícil. A palavra veio: Isaac, é tempo de fome, é tempo de dificuldade, mas eu escrevo uma nova história na vida de pessoas que estão dispostas a cavar poços. Tem alguém disposto a cavar poço aqui? Deixa eu ver. Tem alguém disposto a cavar poço aqui? Deixa eu ver. Ah, pastor, jogaram tanto entulho no meu casamento, que o meu casamento está que só Jesus. Desentulha, irmã. Vai desentulhando e vai se preparando, porque daqui a pouco vai jorrar água. Ah, pastor, jogaram tanto entulho na minha vida profissional. Desentulha, porque daqui a pouco vai ter tanto serviço que você não vai nem dar conta de tanto serviço que vai ter. Pastor, jogaram entulho na minha vida financeira. Eu estou numa situação, num perrengue que só Deus. Se prepara, porque você vai ter para dar, vai ter bênção de tudo quanto é jeito na sua vida. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. É única e exclusivamente acreditar em quem você tem crido, e Deus é com você. E se Deus é por você, irmão, irmã, quem é que será contra você? Uma nova história. Resumo a conversa, finalizo com uma oração, se o pastor Ednilson permitir, e devolvo o microfone para ele. Resumo a conversa. Quem quer ter uma nova história escrita, não pode fugir da guerra. Tem que estar pronto para a guerra, tem que estar pronto para trabalhar. Se tiver que reconstruir, reconstrua. Se tiver que recomeçar, recomece. Se tiver que fazer um esforço dobrado daquilo que você já fez, faça. Faça sabendo que Deus vai responder a você. Para fechar a conversa, a Bíblia diz assim: vai aprender com a formiga preguiçoso. Ou seja, Ele gosta de gente que trabalha. E eu estou diante de um povo aqui trabalhador. Diga amém, diga graças a Deus. Diante de um povo que não vai fugir da luta. Diante de um povo que vai trabalhar pela família, pela empresa, pelos negócios, pela saúde. Vai trabalhar pela igreja, pelo bairro. Vai trabalhar por almas, vai trabalhar para ver essa obra cada vez mais pujante, em nome de Jesus.